Eu acho que aí é que é o grande segredo, né? É saber envelhecer, saber se aceitar, saber aceitar o teu momento, se ver bonita, se ver bem naquele momento. A felicidade maior e o reconhecimento, a memória que a gente traz dos personagens é quando o público, são aqueles personagens que o público chega para você e diz: Ah, você fez aquela novela, então te chama pelo nome da personagem. O Viva Entrevista recebe a Silvia Pfeiffer, atriz de sucesso na TV, no cinema e está de volta ao teatro. Bem-vinda, Silvia. Prazer, muito obrigada pelo convite. Tá aqui junto no Portal Viva. Silvia, eu queria falar sobre a peça, né, Uma Vida de Amizade, que são três amigas, 50 a mais, né, que se conhecem desde a juventude, e elas, Isso. todo ano, elas se encontram, enfim, para fortalecer a amizade e também repassar a vida delas, né? E quais são as Uhum. principais questões da vida que elas tratam? Elas se encontram, não posso só continuar a falar o motivo, porque é um grande spoiler, tem que assistir a peça para saber um grande motivo além do encontro. É, sim, elas são amigas desde a adolescência, moraram juntas fora do país, e nesses encontros, ali na peça são 3 encontros, a gente levanta questões que nós, pessoas físicas, as atrizes, Silvia, Helena, Garamboni e tal, quiseram conversar sobre, né? Que nós achamos importante. As mulheres se empoderaram de um tempo para cá, mas é preciso, eu acho que ainda falar e ainda dividir questões, né? Então, é sobre realizações na vida e não realizações na vida. Então, são várias questões. Maternidade, profissão, amores, né? Os afetos, dificuldade de aceitação, etarismo, dificuldade do próprio envelhecimento, de se aceitar mais velha, né? E a gente acha importante falar sobre isso e de uma maneira muito feliz, eu acho, muito bem-humorada, bem inteligente, rápida, com o texto do Gustavo Pinheiro. Que legal. E a sua personagem é a Gilda, né? Eu sou a Gilda. E, enfim, as três têm, obviamente, características bem diferentes, personalidades. Como que a Gilda lida com essas questões, né, que vem com a questão dos 50 a mais e tudo que é relacionado a isso, né, de relacionamento, de vida, de longevidade, etc. A Gilda, com relação ao envelhecimento e ao próprio etarismo, ela reconhece o etarismo na sociedade, mas ela lida bem com o envelhecimento. Então, não é uma coisa que atrapalha, até porque ela tem uma outra realização. Ela desenvolveu um buffet, ela criou um buffet, ela é a dona de um buffet, é, e ela trabalha com isso. Ela é uma pessoa bastante calma, diria eu, entre as duas. É assim, calma, ela é conciliadora, ela é realmente amiga, ela está muito bem resolvida, até que um determinado momento da peça você descobre que ela não é tão resolvida assim, numa questão muito importante da vida dela. E eu acho que isso vem para mostrar para todos nós que nós não somos uma coisa só na vida, e nós não somos tão aquilo só, né? Nós lidamos, assim, andamos ali naquela pista escorregadia, às vezes,
de não sermos, às vezes, tão fortes, ou tão decididas, ou tão seguras, ou tão garantidas, diríamos assim, como em alguns momentos ela se coloca, porque ela tem uma visão muito clara, muito firme da vida, a Gilda. A Yasmin, que é a personagem da Adriana Garamboni, também ela, ela tem um posicionamento muito firme dentro do não convencional. Isso é uma coisa que a gente sempre se preocupou muito em falar, um assunto das mulheres serem o que elas querem ser, né? Elas têm o direito de optar. Os homens podem ser o que eles quiserem, mas as mulheres normalmente não, elas não se enquadram, às vezes, no conceito, num pré-conceito social. Então, a gente quis mostrar isso, que é uma pessoa que tem bastante liberdade na sua vida, em vários dos aspectos ali abordados. A Gilda já está mais enquadrada, diríamos assim, nesses aspectos, embora seja uma pessoa tranquila, feliz, decidida, conciliadora, segura até certo ponto. Como eu disse, não tem um determinado momento que a gente descobre que ela tem uma questão ali. Muito bom. São três arquétipos, né? Três arquétipos. A Renê, que é o personagem da Helena Fernandes, é muito interessante, porque ela é a que julga, a que critica, que julga o tempo inteiro, que questiona. Ela faz o papel exatamente da sociedade, olhando e julgando cada um. Ah, você deveria ser assim, você deveria fazer isso, você deveria ser assim, eu deveria estar assim, né? Eu não poderia estar assado. E aí ela tem um conflito, ela tem a dificuldade de se aceitar nessa parte do etarismo, do envelhecimento. É, então, é como você falou, três arquétipos. E eu perguntei da Gilda para você, né, como a Gilda lida com essas questões e como a Silvia Pfeiffer lida com essas questões. Olha, eu lido, acho que dentro do meu universo, porque eu sou do universo das atrizes, das modelos, né? Eu vim do universo das modelos e me tornei atriz. Então, assim, eu venho do mundo e estou no mundo que se cobra muito, né? O visual, o frescor, né? A, a, a beleza, né? A juventude. E então eu posso te dizer que é uma questão, diríamos assim, diária, mas eu, Silvia, eu lido, acho que de uma maneira bem equilibrada. Eu acho que é um aspecto do meu trabalho que eu tenho que cuidar, que eu devo cuidar, e que vai fazer bem também para a minha vida pessoal, né? A partir do momento que eu estou me cuidando, que a gente se cuida, isso é muito bom, isso reflete, eu acho que uma trajetória saudável, opções saudáveis na vida. E, eu acho que eu não me cobro tanto, eu não me preocupo tanto, eu acho bonito o envelhecer, né? Assim, eu casualmente venho de uma família é, que realmente demorou muito para aparentar a idade. A minha mãe tem 93 anos, você não dá 93 anos para ela, é uma pessoa, inclusive, muito ativa mentalmente, é, se mexe muito bem, tem uma autonomia ótima ainda. E então, e pelo fato de eu ter escolhido, ter traçado uma vida saudável, né? Eu fui bailarina lá atrás, quando eu era garota, depois, mais na adolescência, eu fui jogadora de vôlei e sempre optei por uma vida saudável. Eu estou, de alguma forma, colhendo os frutos, né, de agora. Então, assim, me preocupa, eu acho que de uma maneira
saudável, de uma maneira equilibrada, talvez, se a gente puder usar essa palavra nesse quesito, envelhecer ou se cuidar. Eu não me exijo tanto. Eu acho que a idade traz isso para a gente também. O quanto que outras coisas também são importantes, o que nos torna realmente preenchidos, você olhar para o outro e ver que o outro só está bem fisicamente, né, dentro do padrão que a sociedade exige. Então, assim, esse estar realizado internamente, que para mim é muito importante. Você falou de cuidados, né? E, enfim, que você sempre teve, né? Bailarina, atleta. E hoje, assim, como que tem sido essa questão dos cuidados, acho que gerais, né? Físicos e psicológicos, enfim. Como que você se mantém, firme, assim, né, nesse dia a dia? Olha, eu tô desde fim de outubro, início de novembro, eu estou me mantendo mal. Está começando pela primeira vez a aparecer dor na lombar, dor no joelho, perdi massa muscular e também por causa disso que essas coisas apareceram. Nunca tinha tido dor em lombar e no joelho, porque juntou assim, várias questões na minha vida. A própria peça de teatro tem tomado, por exemplo, até há poucos minutos atrás, eu estava numa reunião de produção, a gente resolvendo várias coisas, e ontem também tive uma reunião de produção, até para a gente ver essa questão de voltarmos a Portugal agora, quando os teatros e tal. Então, para mim é uma coisa que demanda muito, porque eu não tenho experiência, né? Nunca trabalhei com isso. E juntou lá atrás, foi exatamente setembro, quando a gente começou as leituras de texto, outubro, reuniões com o diretor, com o autor, para começar a desenhar essa história melhor. E eu vendi a minha casa estava à venda, onde eu morava, e eu tive que me mudar em 25 dias. E aí procurar apartamento para alugar, porque não tinha um outro apartamento, e desmonta tudo, e fim de ano, e já se preparando para a ida para Portugal, que a gente foi fim de fevereiro, e voltamos fim de março. E aí comecei obra no apartamento, voltei a procurar apartamento para comprar. Então, assim, juntou, virou um caos. Eu de manhã, na época dos ensaios, de manhã eu procurava apartamento, almoçava no carro, ou então no local dos nossos ensaios, e depois ficava ensaiando, só chegava em casa às 8, 8h30 da noite. Então, assim, eu estou agora, nesse momento, pagando um preço. Isso para dizer o quanto que é necessário uma atividade física, uma manutenção do corpo, da musculatura do corpo, principalmente na idade que a gente está. Né? Na minha idade, perde-se massa muscular muito rápido, né? O colágeno nem se fala, eu estou falando já de outra coisa também. Então, assim, eu procuro manter uma vida saudável, assim, me alimentando muito bem, bebendo muito líquido e fazendo atividade física, sim, claro que nesse momento, dentro da minha realidade, do que me é possível. É, e é uma coisa muito preocupante, assim, porque sabe-se que para a mulher é muito importante a musculação, né? Exercício com mais pesos e tal, por causa de osteoporose e tal. Então, é uma coisa que eu tô antenadinha aí. E, Silvia, voltando à questão do envelhecimento, né? Que é uma coisa que você falou que lida, né? Bem com o processo. Mas queria ver contigo o seguinte: a mulher, e aí no seu caso a mulher é cobrada, né, mais do que o homem na questão do Claro, envelhecimento. E sim. você, como você bem falou, você é uma pessoa pública, né? Você
começou a sua carreira como modelo, virou uma atriz, né? E está há mais de 30 anos diante do público, né? Então, você sente essa cobrança dupla? Eu acho que a vida digital, né, as mídias sociais aceleraram isso de uma forma incrível, né? Eu acho que o grande perigo, né, e a grande questão nossa, nossa, eu digo de todo mundo, é a gente não se fixar, diríamos assim, em estereótipos, em modelos de vida, estilo de vida, né? Ou físico, que não é o nosso. Né? Eu não posso querer ter um físico, eu posso querer ter um corpo que não é o meu, ou pela idade, ou pela estrutura. Cada um tem a sua estrutura. Claro que a gente sempre pode melhorar, claro que a gente pode chegar a uma forma, diríamos assim, física, tanto de rosto, mostrando um cuidado, um olhar cuidadoso, diríamos assim. Mas não exagero, eu acho que essa é a grande questão. Porque como a gente é inundado com imagens, a gente perde esse equilíbrio, a gente perde meio tempo. Na vida tudo é equilíbrio, né? Quer dizer, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. E, e eu tenho procurado isso. Eu, às vezes, me olho no espelho, não me vejo com a idade que eu tenho, mas tem horas que eu vejo, tô mais velha, tô mais assim do que há um ano, do que há 6 meses, do que alguma coisa. E procuro trabalhar exatamente isso, aceitar. E qualquer coisa que eu fiz ou que eu venha a fazer, que é, né, tem muita gente que nega, eu nunca neguei, eu sempre fiz intervenções muito pequenas, né, de botox ou de preenchimento, mas assim, mínimo. Então, eu acho que é essa mão, esse meio termo, é a gente é, estar bem, não é a gente ficar o que a gente não é, ou que a gente não pode, ou que já passou, ou que quer voltar a ser alguma coisa. E as pessoas, eu não sei, a minha opinião é que as pessoas estão ficando muito iguais, né? Muito fazendo vários procedimentos também, e perigosos, inclusive, alguns perigosos. Verdade. Então, essa questão dessa cobrança, vamos dizer assim, né? Por fato de você ser mulher e o fato de Sim, você ser artista, em relação à questão do envelhecimento, não é uma coisa que te impacta. Na verdade, é algo que você é trabalhado dentro de você, você com você mesma, né? é assim, eu acho que a gente não tem que se fazer prisioneira desses conceitos, né? Eu acho que é saber conviver. Eu acho que aí é que é o grande segredo, né? É saber envelhecer, né? Saber se aceitar, né? Saber aceitar o teu momento, se ver bonita, se ver bem naquele momento, naquele momento. Por que a gente precisa se comparar ou querer estar como estava há sei lá quanto tempo, né? Isso depende de cada um. Há 10 anos eu tinha uma amiga que brincava comigo, queria ter a minha sabedoria com a cara, a minha cara dos 25, 30 anos. Eu falei, pô, aí não é justo, né? Não é justo. Então, que a sabedoria venha para um geralzão, né? Não só para isso, mas com certeza, na minha profissão, exatamente por a gente estar literalmente muito exposta, né, a todo momento, a gente precisa se cuidar e é bom que se cuide. Eu acho que não, não exagerando, eu acho que tudo é isso. E Silvia, você comentou no seu Instagram uma frase que a sua avó dizia, que vida boa é vida sem urgência.
Essa é uma sabedoria que só a idade traz mesmo? Eu me considero e já me considerava é, uma pessoa bastante madura, diríamos assim, para a idade. Quando eu tinha 15, quando eu tinha 18, quando eu tinha 20, quando eu tinha 30, né? E aí, eu vejo, antes eu dizia que só a gente batendo a cabeça é que a gente vai aprender o quanto que dói bater a cabeça. Eu acho que, na maioria das coisas, sim, porque eu acho que a experiência, a vivência daquilo é completamente diferente do que a gente ouvir falar, né? E eu acho que quando a gente é mais jovem, a gente tem uma dificuldade, a gente tende a negar as coisas, tem uma dificuldade de aceitar, talvez, uma fala ou outra de alguém mais velho, ou contar a experiência. Eu acho que eu ouvia a maioria das coisas, mas é claro que a maioria das vezes eu resolvi arriscar e bater a cabeça e ver o quanto que doía. Então, a urgência talvez seja uma delas, né? Eu acho que a urgência vem de um estado jovem, jovem no sentido de juventude, né? Não estou falando de estética, de, de muita ânsia, de muitas descobertas. A gente está vivendo, vive muitas coisas. Por exemplo, na faixa dos, eu acho que dos 20 aos 40 anos, na maioria das pessoas, nossa, nesses 20 anos acontecem coisas incríveis na vida da gente, né? A gente entra numa faculdade, a gente se forma, a gente começa uma profissão, quer dizer, na maioria das vezes, né? Estou falando de um geralzão. É, uma profissão. A maioria das vezes é quando as pessoas se casam, hoje em dia não mais tanto. E isso também é um bom sinal, as pessoas estão priorizando coisas na vida, não estão indo com a maré, diríamos assim, de que tem que estar com alguém, estão se dando a oportunidade de conhecer pessoas mais adiante, casar mais à frente, ter filhos mais à frente, mas normalmente acontece o primeiro filho nessa faixa dos 30, dos 40, né? E, então, eu acho que é muita coisa que acontece. Então, eu acho que nessa faixa etária e para trás também, antes também, mais cedo, é muita ânsia, é muita juventude, é muito querer viver, é muito. E a gente realmente não pensa, não para. Então, quando a gente chega um pouquinho mais lá na frente, onde a gente tem que parar, onde a gente tem que estar mais maduro, onde a gente tem que assumir coisas, mesmo que seja coisas rotineiras, né? Fazem parte da vida do adulto, que é as coisas burocráticas da vida, né? Os grandes questionamentos, perdas, né? A gente começa a entrar numa fase de perdas, né? Perdas próximas a nós. Então, eu acho que aí a gente começa a ver o que realmente a gente tem, para onde que a gente tem que olhar e em que velocidade que a gente tem que andar. E aí que eu acho que é o tempo mais real, porque mais lá na frente a gente vai ter um tempo também mais lento, né? O tempo da avó, falando da urgência, que é mais lento ainda do que esse meio aqui assim maduro, que eu acho que já dá para a maioria das pessoas sacarem que urgência não nos leva a nada. Algumas vezes pode ser até que, que nos abram o olho para alguma coisa, mas normalmente não nos leva a nada. Quais outros ensinamentos da sua avó fazem sentido para você hoje, que você lembra assim? Olha, a minha avó foi uma pessoa que soube viver muito dentro da realidade dela. Ela foi uma mulher muito forte, ela perdeu uma filha quando ela tinha 8 anos de idade. Essa menina morreu com 8 anos de idade. O meu avô era médico
e não conseguiu salvar a filha, né? Então foi um momento de muita dor e, e eu acho que ela e o meu avô souberam realmente unir forças e levar a vida familiar de uma maneira assim muito unida, muito forte. Foi um momento que realmente poderiam ter se desestruturado ali. E, e ela era uma pessoa muito feliz assim com o que ela tinha, muito humorada, ela tinha umas expressões engraçadas, ela recebeu uma educação francesa, assim, diríamos francesa, porque aprenderam francês, né? Então, assim, eram muito. Todos estudaram em casa. Então, assim, é uma mulher que atravessou, eu acho que, dificuldades na vida, soube acompanhar muito bem o marido, né? Não teve uma vida própria em termos de falando de profissão ou de alguma outra realização, uma outra experiência, mas viveu muitas experiências dentro daquela família, onde ela deu realmente bastante estrutura. E a minha mãe, eu acho que soube trazer muito bem os ensinamentos dos pais dela, dos meus avós, para nós, trazendo toda essa força do que é a família, do que é afeto, do que carinho, o que ética, diríamos assim, na vida. E resiliência, né? Pelo que você falou, Resiliência. isso é um outro ponto, né? Pelo histórico, né? Que você comentou sobre a sua avó. Tem muito da É, questão da resiliência, da resistência, né? Passar por uma tragédia, é. né? E hoje faz sentido para você tudo isso, toda essa história familiar faz sentido para você, assim, tudo que vem do ensinamento da história da sua avó hoje faz muito mais sentido, assim, para você, de alguma forma? Eu acho que quando a gente tem a família da gente, e a gente sabe valorizar a família da gente, faz todo sentido, né? Tá? Todo o entendimento, né? Eu me lembro da minha avó e do meu avô me levando para fazer passeios lá em Porto Alegre, né? Eu sou de Porto Alegre. Minha avó fazendo sorvete, a fazer sorvete de melão para mim. Me lembro de eu deitada com meu avô na cama. Ele acordava, tomava café e tal. Quando eu estava lá na casa deles, eu procurava ele estava recostado na cama dele, fazendo palavras cruzadas. E aí eu deitava, me lembro, deitava assim, meio que no ombro dele, fazia uma palavra cruzada com ele. Então, assim, eu acho que esse afeto, essa valorização da família que atravessou, diríamos assim, essas gerações aí das minhas famílias, né? Eu acho que tanto de pai quanto de mãe, mas casualmente a gente está falando da família da minha mãe. Eu acho que me trouxe, eu acho que bastante centro, sabe, para a vida. Eu acho isso muito importante. Te deixa preenchido. Eu acho que quem tem afeto, quem tem família, você cria assim, uma raiz, sabe? O caule da árvore fica forte, sabe? E isso é muito importante para a vida da gente. Quanto mais adulto a gente eu acho que mais a gente valoriza isso. E, Silvia, pensando em TV, quais personagens até hoje as pessoas lembram, assim, quando conversam com você, eventualmente? Hoje eu tive uma experiência. Hoje eu fui para fazer ginástica, um dos poucos dias que eu tenho feito ginástica, fui fazer ginástica. E o rapaz não tinha me visto nunca ali na academia, olhou para mim e falou assim: ele não tinha se encontrado. Ele olhou para mim e falou assim: eu te conheço de algum lugar? Aí eu falei: eu acho que sim, eu sou atriz, você deve me conhecer. Ah! Aí ele ficou parado ali um tempo. Do Rei do Gado?
Eu falei assim, que curioso, realmente como as pessoas lembram do Rei do Gado. E ah, não é só do Rei do Gado, né? Mas muito do Rei do Gado. Muito de Meu Bem, Meu Mal, que foi a primeira novela que eu fiz, alguns de Tropicaliente, alguns de Torre de Babel. E eu costumo dizer que ah, quando me perguntam, não sei se eu estou me adiantando e você vai me perguntar isso, qual o que eu mais gostei? É muito difícil e cruel essa pergunta para o ator, porque a gente gosta de todas ou de quase todas, é raro a gente não gostar. E eu acho que um trabalho, tanto no teatro quanto na TV, mas enfim, a gente falando de TV, de novela, para mim é muito importante assim, quando a gente é feliz fazendo aquele trabalho e está vendo que está sendo ali reconhecido, tá bom, tá gostoso de fazer. E quando você tem interação também com a equipe, porque é, é muito ruim quando você não tem uma família ali da novela, quando tem alguma questão. Então, assim, quando está todo mundo entrosado, quando você tem a felicidade de ter um grupo bom, você aprende também como pessoa, não só como atriz. As trocas são muito importantes, porque a gente passa meses convivendo ali, com tempo ainda para conversar, para trocar ideias e tal, muitos dos dias. Mas eu acho que a felicidade maior e o reconhecimento, a memória que a gente traz dos personagens, é quando o público, são aqueles personagens que o público chega para você e diz: você fez aquela novela, então te chama pelo nome da personagem. Eu acho isso que é a coisa mais importante. Não adianta eu gostar de ter feito uma personagem específica. O que mais importa é a repercussão de um determinado personagem para o público, porque é para o público que a gente faz, né? Então é muito gostoso a gente ouvir as pessoas falarem isso. Isso é a vida do ator, né? Eu ia te perguntar qual tinha sido o personagem. Imagina. Não que você tinha gostado, mas acho que o mais que você tinha uma memória afetiva até, né, em relação a ele, ao personagem, mas talvez o que mais marcou tenha sido marcante, assim, não ia pedir para você escolher, né, como se fosse um filho, né, não ia pedir para você escolher, mas eu acho que mais marcante, talvez tenha sido o Rei do Gado mesmo? Eu acho que foi uma das mais marcantes, porque isso é muito importante, né? É a gente ouvir do público, né? Quais são. E normalmente é o Rei do Gado, ou então Meu Bem, Meu Mal, como eu falei, ou então Tropicaliente, ou então Torre de Babel. Agora, tem personagens o que a gente aprende e a gente se surpreende, né? Quando eu fiz Desejos de Mulher, eu fiz parte de um núcleo mais comédia, que era com o Zé Vil, que era a Vera Holtz, o Evandro Mesquita e o Sérgio, um ator de São Paulo, que me perdoa, Sérgio, você ouvir, ver essa entrevista aqui, perdoa, me fugiu o sobrenome dele. E foi, assim, uma grande experiência, porque eu tive que trabalhar um lado meu que eu nunca tinha trabalhado, que era um lado mais comédia, né? Um lado mais um tempo mais comédia. Então, assim, a gente guarda, assim, eu acho que momentos de vários personagens com muito carinho. Mas eu acho que, sem dúvida, é o que eu falei, que eu te falei, é isso. O público chega para mim e diz: Leia do Rei do Gado, Isadora Venturini de Meu Bem, Meu Mal, ah, a identificação que o público me traz, né? Quer dizer, ao me olhar
eles se lembram daquela história, e isso é muito bom. Legal. Muito obrigada. Esse foi o Viva Entrevista, hoje com a Silvia Pfeiffer. Obrigada pela essa conversa ótima, Silvia. Obrigada, eu que agradeço, viu? Um beijo grande e sucesso para vocês aí também.